Oi, chega mais. A história de hoje pode até parecer sobre outra pessoa, mas talvez ela fale um pouquinho de você. Antes de começar, só um aviso rápido. Esta história é inspirada em atendimentos reais. Os nomes e alguns detalhes foram alterados para preservar a identidade das pessoas envolvidas. Hoje eu vou te contar a história da Betina. Existem pessoas que passam a vida procurando um grande amor. A Betina passou a vida procurando uma família. E ela só foi entender isso muitos anos depois. Quando Betina chegou até mim, ela já estava separada. Mas apesar da separação, ainda existia nela a esperança de que aquele casamento pudesse ser reconstruído. E conforme a gente foi entrando na sua história, ficou claro que a dificuldade não estava só em deixar aquela relação para trás. Tinha muita coisa antes disso. E para entender a Betina, a gente precisou voltar no tempo. Ela tinha 6 anos quando os pais se separaram. Eles eram muito jovens e naquele momento decidiram deixar os filhos com a avó em Belém, enquanto tentavam reorganizar a própria vida. Era para ser pouco tempo, mas viraram 2 anos. E esses 2 anos tiveram um impacto enorme na vida dela. Durante esse período, a Betina ficou fora da escola. Quando voltou a estudar, já de volta à sua cidade de origem, estava 2 anos atrasada em relação às outras crianças da mesma idade. E isso virou uma questão que acompanhou a sua vida toda. Até hoje, quando alguma coisa parece mais difícil de aprender, ela volta para esse período difícil da vida dela. Mas não foi só a escola. Ela também ficou afastada dos pais numa idade em que ainda precisava muito de cuidado, presença e referência. E quando voltou, não encontrou exatamente uma estrutura familiar organizada esperando por ela. Os pais tinham seguido suas vidas. E Betina e os irmãos foram aprendendo a se virar muito cedo. Teve um período, inclusive, em que eles chegaram a morar sozinhos. Então ela cresceu assumindo responsabilidades muito antes do que deveria. Aprendeu a resolver, a fazer, a não esperar nada dos outros. E isso claramente aparece na mulher que ela se tornou. Betina é aquela pessoa que resolve problema, que trabalha, que cumpre compromisso, que dificilmente deixa alguma coisa pela metade. Se precisar fazer, ela faz. Só que existe uma contradição aí. Porque apesar de ter dado conta de tanta coisa ao longo da vida, ela nunca conseguiu se enxergar como alguém tão capaz assim. Principalmente quando o assunto era a própria capacidade intelectual. Foi carregando essa história que Betina conheceu um rapaz. Algumas pessoas próximas já alertavam que ele não tinha exatamente o melhor histórico. Mesmo assim, ela acreditou naquela relação e eles começaram a namorar. Depois decidiram se casar. E durante o nosso acompanhamento terapêutico, a Betina foi percebendo que na prática sempre esteve muito solitária dentro daquela relação. Foi ela que organizou o casamento, que correu atrás da casa que iam morar. Foi ela que resolveu praticamente tudo. Enquanto ela se esforçava para constituir aquela família, o marido ocupava um lugar muito mais distante dentro daquela relação. E ela sustentou essa situação por anos. Tentou, esperou, perdoou, até que chegou um momento em que não dava mais para continuar carregando um casamento inteiro sozinha. E a separação aconteceu. Só que separar foi uma coisa,
e encerrar aquela história de verdade foi outra. O divórcio ficou paralisado por 2 anos. E durante esse tempo, a Bettina ainda esperava que o marido reconhecesse tudo que ela tinha feito pela relação, se arrependesse e quisesse voltar para a família. Foi nesse período que ela voltou para a casa da mãe, porque o marido não reconsiderou. E essa volta também tinha muito significado. Não era só uma questão prática de precisar de um lugar para morar depois da separação. Tinha ali uma tentativa de recuperar alguma coisa daquela relação, de viver uma proximidade que tinha faltado lá atrás. Só que estar fisicamente perto não significava necessariamente encontrar aquilo que ela procurava. Tinha os irmãos, os sobrinhos, as demandas de todo mundo. E aquela proximidade física com a mãe não resolveu automaticamente a ausência emocional que tinha ficado faltando tantos anos antes. Com o próprio filho, a Bettina fazia diferente. Ela estava presente, fazia de tudo e muitas vezes era tomada pela maternidade de uma forma que a esgotasse. Tentava garantir que ele tivesse aquilo que em algum momento faltou para ela. E foi juntando essas partes da história que uma coisa começou a aparecer no nosso processo. A Bettina não estava tentando apenas salvar um casamento. Ela estava tentando construir uma família que nunca teve. Primeiro no casamento, depois de alguma forma tentando resgatar essa família na relação com a mãe e, ao mesmo tempo, tentando oferecer ao filho uma história diferente da dela. E quando a gente olha para tudo isso junto, fica mais fácil entender por que aquele divórcio foi tão difícil para ela. Não era só o fim de uma relação amorosa. Era também abrir mão da ideia de uma família que ela tentou sustentar durante muitos anos. Depois de 2 anos adiando essa decisão, a Bettina finalmente conseguiu assinar o divórcio. E isso foi muito importante. Não porque a família deixou de ser prioridade para ela, mas porque ela começou a perceber que não dava para construir uma família sozinha. E talvez a história da Bettina fale justamente sobre isso. Às vezes a gente acredita que está insistindo em alguma coisa porque ama profundamente, porque acredita, porque não quer desistir. E pode ser, mas também pode existir alguma coisa muito mais antiga acontecendo ali. Uma ausência, uma falta, uma tentativa de fazer diferente. Alguma coisa que a gente continua tentando encontrar no presente. E eu quero terminar esse episódio te deixando uma pergunta. Será que existe alguma coisa que você está tentando construir hoje, porque lá atrás isso te faltou? Pensa nisso. E no próximo episódio, eu volto com mais uma história sistêmica. Até a próxima. Um beijo.